Bom, pessoal, como eu falei no vídeo anterior para vocês, eu agora vou explicar na prática como funciona o Merge e o Rebase. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar o Merge, no outro eu vou mostrar o Rebase, ok? Mas para a gente entender o que é o Merge, o que é o Rebase, como eles funcionam, como eles se comportam, a gente primeiro precisa entender como funciona o histórico do Git, ok? Como vocês podem reparar aqui, esse é o nosso histórico das mudanças que a gente já fez. A gente fez 5 commits, ok? E repare que esses 5 commits estão numa linha só, ele está bem linear, e eles estão seguindo uma ordem cronológica. Ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, eles estão seguindo a ordem de conforme eles foram criados. Só que nem sempre isso é assim. Como assim? Vamos pensar da seguinte forma. Digamos que eu crie um novo branch, eu vou criar aqui, então clicando aqui embaixo, eu vou clicar em Create New Branch e vou chamar de Redesign Navbar, ok? Criei esse novo branch. Esse novo branch ele tem um histórico exatamente igual a esse aqui, afinal de contas eu acabei de criar a partir do master, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no index e vou mudar então aqui algumas coisas. Em Big Picture eu vou mudar para William Houston. Intro eu vou mudar para introdução. Aqui eu vou mudar para o que eu faço. Opa. Quem eu sou. Meus trabalhos. Opa. E contato. Certo? Salvei isso aqui. Ele já mostrou aqui para gente uma mudança. Eu vou adicionar e criar esse commit que vai ser update navbar labels. Ou melhor, items, ok? E vou apertar Command Enter ou vocês Ctrl Enter, se estiver no Windows Linux, para criar o commit, certo? Se eu botar agora no git log e pedir o histórico, ele já está no redesign navbar, reparem que eu estou exatamente seguindo linearmente a ordem cronológica e ele tem aqui o meu último commit, update navbar, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no GitHub, no branch master e vou mudar esse arquivo index. Então abri ele, cliquei aqui no lápis e eu vou deletar esses comentários aqui. Então fiz isso, vou vir aqui embaixo e vou botar delete comments on index.html. Fiz isso, vou comitar essa mudança, certo? E pronto. Se eu colocar aqui para ver os commits, repare que depois do update readme eu tenho esse delete comments, certo? Que foi o que eu acabei de criar no master. Só que no meu branch eu não tenho esse commit, e esse commit é para vir aqui em cima, certo? Afinal de contas, ele é o que tem depois do navbar. Só que antes de me atualizar com o master, eu fiz mais uma mudança. Eu vim aqui e vou mudar isso aqui, por exemplo, para o que faço, quem sou, trabalhos e contato. Vou salvar, ele mostra aqui no Changes, vou adicionar e vou escrever aqui a mensagem de commit update navbar anchors. Opa, anchors. Fiz isso, criei o commit, certo? Agora se eu mandar ver o git log, vamos dar uma olhada como ele está. Eu tenho o update navbar items e tenho o update navbar anchors. 241 e 243. Só que eu sei que eu tenho um outro commit que é aqui no meio. Ou melhor, não é nem aqui. Ele é aqui. Por quê? Porque pela ordem cronológica, primeiro eu fiz o navbar items, aí depois eu fui lá no master e criei o commit, e depois eu criei esse aqui, certo? E aí se eu quiser atualizar o meu branch agora, em relação ao master, eu posso fazer de duas formas. Eu posso utilizar só o git pull, que vai puxar as mudanças do master para esse meu branch, ou eu posso usar o git pull rebase, que vai puxar, mas vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente, certo? Primeiro vamos ver como que ele age com o git pull, certo? Então, para fazer isso, eu vou clicar aqui nessas três bolinhas aqui em cima e vou escolher a opção Pull From, porque eu quero puxar do master. Eu não quero puxar do branch redesign navbar, até porque ele nem existe ainda, certo? Então, eu vou clicar em Pull From,
ele vai perguntar qual é o remote, eu quero esse origin mesmo, e o nome do branch. No meu caso é o master, ok? Fiz isso, dei enter, repare que ele fica carregando aqui, ele já carregou, e eu vou mandar rodar de novo o git log. Então, git log, current branch, e reparem no que aconteceu. Reparem que ele criou aqui uma ramificação e aí ele reorganizou aqui para ficar na ordem que a gente queria, na ordem cronológica. Então, ó, update navbar, que foi o nosso branch. Depois, ó, ele pegou do origin master e botou aqui no meio o delete comments. Depois ele botou o meu commit do navbar anchors. E aí no final o que ele fez foi o seguinte, ele criou um commit extra chamado merge branch, em que ele nada mais fez do que reorganizou, né, juntou tudo isso aqui e jogou para o meu branch. Então, reparem o que o merge fez. O merge criou um novo commit que, repara, não fez mudança alguma. Se você clicar num outro, você repara que ele faz mudanças, mas esse aqui não fez, ele não fez mudança nenhuma de código. O que ele fez nada mais foi que juntou os commits e organizou eles de forma em ordem cronológica. E como são branches diferentes, são linhas diferentes em que eu estava trabalhando, linhas do tempo diferentes, ele teve que criar essa árvorezinha aqui, ele teve que criar essas linhas extras, né? No caso, só essa linha vermelha extra aqui, que foi a que criou essa ramificação, ok? Então, no git merge, quando a gente faz um git pull, puxando um git merge do master, o que ele faz é isso aqui, ele acaba criando essa ramificação. Isso não é legal, por quê? Porque ele acaba poluindo o nosso branch da nossa feature com coisas que a gente não criou. Por exemplo, esse merge aqui. A gente não precisa desse commit a mais, certo? A gente queria só que ele simplesmente jogasse o commit atualizado do master para a gente e seguisse a vida. Então, para evitar isso, que a gente tem o rebase. Eu criei aqui uma coisinha interessante sobre boas práticas. São duas perguntinhas muito fáceis e que ajudam muito. A primeira é, você está atualizando sua branch pegando as coisas do master? Se você estiver só atualizando a sua branch, usa o rebase, ou seja, o pull rebase. Porque com isso você não vai criar esses commits extras, como esse aqui, e não vai criar essa bagunça na árvore aqui, ok? Porém, se você já terminou a sua feature no seu branch e você quer jogar para o master, aí você sim usa o merge. Por quê? Reparem que no merge eu consigo saber exatamente onde, quando entrou a minha mudança. Porque ele cria um commit a mais. E esse commit aqui me diz, ó, a minha mudança entrou aqui. No caso foi, ó, a mudança do master entrou aqui, nesse ponto, ok? Então, eu vou conseguir saber exatamente o momento que um bug foi ou não introduzido, por exemplo, ok? Então, quando a gente estiver trabalhando para inserir a nossa feature para o branch master, para o branch principal, a gente utiliza o merge, porque aí assim a gente realmente precisa desse histórico, a gente precisa saber quando foi introduzido. Se eu estiver simplesmente atualizando o meu branch conforme o master, uso o pull rebase, ok? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a diferença quando se faz com pull rebase.